primeiro quero dar os parabéns, assim, porque realmente eu li o livro que você escreveu e como você sabe, né, eu fiquei muito estupefata, assim, sabe? Você sabe que eu te admiro muito por isso e achei muito profundo e com gente, realmente são muitas camadas. Mas eu queria que você fizesse um paralelo sobre ciência e religião, como que tá, assim, esse paradigma hoje, na atualidade. E te agradecer por ter se deixado influenciar, porque, né, é importante para mim que eu consegui atingir, né, alguém e que foi muito impactante para mim escrever. Então, eu penso Só imagino. que quando a pessoa lê, Nossa, eu fiquei se ela muito fica impactada, eu só imagino quanto foi. Eu fiquei mais de uma semana assim, meio, sabe, zureta mesmo, assim. Eu só imagino. Eu fiquei obcecada com o assunto. É verdade. Me causou burnout, me causou estafa, feliz da vida. Burnout lá em março. E a cabeça, né? Muito. E toda semana, às vezes, várias vezes por semana, minha cabeça explodia, porque é uma coisa que eu nunca pensei. Foi pesado. Mas depois que a gente sabe, não tem como de saber mais. Precisa aprender. Então, primeira coisa, eu só tenho que agradecer a você e o apoio que você dá não só a mim, mas olha o que a gente está fazendo aqui agora, né? Graças a esse casal. Então, ciência e religião. Eu falo um pouco sobre isso, porque aí a gente volta, como a Martina fez, a gente começa a extrapolar. Porque aí começa a entrar para um campo de dogmas, de opiniões pessoais, etc. Ciência é ciência, religião é religião. Existem correlações? Na verdade, poucas. A ciência não se mete com religião, tudo por causa do conceito, o próprio conceito de religião. Né? Existe a ciência da religião. A religião como um fenômeno humano, né, psicossocial, econômico, de massa, não sei o quê, histórico, arqueológico, não sei o quê, isso tudo é científico. Né? A religião, a partir de comportamentos humanos, históricos, etc., tudo é ciência. Beleza, a ciência está lá e a religião, a ciência da religião aborda todo esse guarda-chuva de coisas, né, de áreas da ciência. Mas a ciência não se mete com espiritualidade em si, com o ocultismo em si. Quando entra no ocultismo, daquilo que não tem mais como se criar, passar pelo método científico, começa a extrapolar a ciência. Não que não possa vir a ser ciência, mas a gente precisa, e não que a ciência seja certo e a única forma de fazer, se não existe um método científico para comprovar isso, um fenômeno, etc., então ele não existe, então é falso. Não, a ciência também, e a ciência nem tenta justificar tudo e responder a tudo. Existe também um ditado popular, a ciência não tenta explicar tudo, o mundo, nem tudo. Quem tenta fazer isso é a religião. Quem tenta explicar tudo e botar uma explicação para tudo é a religião. A ciência nem se atreve, entendeu? Então, a religião se mete com a ciência, isso sim, mas a ciência não se mete com a religião, porque ela já tem tanto o que fazer, já tem tanta coisa. O método científico, ele, por mais que ele seja muito importante, ele ainda é muito pequeno, já tem tanta coisa para fazer só usando o método científico, que né, vai ainda querer extrapolar e tudo bem. Quanto mais se entender, quanto mais conseguir de desenvolver pensamentos e evoluir e criar conhecimentos e descobrir mais coisas, ótimo. Mas é um processo. Existe uma coisa que significa salto de fé. É catalogado, é real. Se pesquisar lá na internet, o que é o salto de fé? É justamente isso. Você não entender uma coisa, não existe uma comprovação certa. Você ir lá e dizer que aquilo foi assim, etc.,
você está fazendo um salto de fé a partir do que é uma coisa que pode ser comprovado por métodos científicos, e aí deixou de conseguir ser comprovado e você começa a afirmar que é isso, aquilo, então você está dando um salto de fé. Aí é por sua conta, interpretação pessoal sua, né? Mas a ciência, ela tenta se restringir a métodos, ao que é aplicável ao método científico, o que é comprovado, o que eu posso... Se eu consigo afirmar que isso é uma coisa cientificamente, então eu tenho que poder afirmar que isso, aquilo e aquilo não é. Né? O conceito de você afirmar o que é e o que não é ao mesmo tempo. E aí começa a extrapolar. Eu tenho algumas coisas, eu falo algumas coisas sobre filosofia da religião. Então, o que é Deus, o que não é Deus, Deus existe, Deus não existe. No campo da filosofia, eu não vou afirmar, e eu acredito que não é de mim ficar afirmando Deus existe ou não existe, entendeu? Mas existe uma filosofia que divaga sobre isso. E aí eu cito várias frases, por exemplo, Deus não pode existir. Se ele existir, ele deixa de ser Deus. Por definição, Deus tem que ser um conceito completamente absurdo e abstrato. Ele não é para ser definido, porque existe esse conceito justamente para isso, para encaixar tudo aquilo que a gente não tem como definir. Porque aí quando a gente começa a poder definir, aí começa a entrar em ciência e começa a gente é muito limitado, né, enquanto seres humanos, né? Falou, lá não existe, existir que deixa de ser Deus. O taoísmo se baseia nisso. Chama do tal, porque Deus não tem definição. Mas quando você der uma definição, você, como a gente não está num nível de entendimento, exato, não tem como o nosso cabedal de conhecimento expressar aquilo que seria essa entidade, que a gente não sabe nem o que é entidade. Então, no taoísmo a gente chama de tal e foge dessa frase. Que é a maneira de viver. E reafirma a frase, fugindo e reafirmando ela. Porque o tal é o tal, pronto. Não tem definição. Taoísmo, né? E acabou. Então, você acredita que existe alguma coisa que você não sabe exatamente o que é, tá no nível, porque foge totalmente a capacidade do ser humano de entendimento do que é. E aí é onde todas as religiões se baseiam no milagre da fé, né? Já que a gente não sabe o que é, a gente acredita em alguma coisa. E o que ela estava falando agora é o sentimento natural que a gente tem de aves de mesma plumagem voam juntas. Então você precisa disso, estar perto de pessoas onde você possa dizer o que você sente e que não seja totalmente uma oposição, que ela se reforce na sua angústia, que ajude a você nos momentos de dúvida e não fique questionando a sua fé o tempo todo. Sim. É uma coisa que precisa reafirmar, é para positivismo. Não que todas as religiões não tenham seus problemas. Certamente todas têm problemas. Mas, de um modo geral, todas têm alguma coisa de bom. Sim. Somos limitados em recursos, né? Somos ilimitados em potencial, mas somos limitados em recursos próprios, etc. E eu não deixo isso mais me angustiar. Eu aceito isso. Entendeu? Então essa angústia sua de querer entender, de querer saber, explicar, etc., eu já superei. É a origem do medo, né? Pra mim, né? Então explicar Deus, não vou me atrever. Não vou me atrever. Porque os meus recursos são limitados.